Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Boa noite, doutor Roberto. Como está o senhor? Tudo bem? Boa noite, Marconde. Tudo bem, graças a Deus. E você aí? Tranquilo? Graças a Deus. Doutor Roberto, conseguiu descansar esse final de semana? Consegui, graças a Deus. Deu uma pausa aí, estava precisando. Conseguiu dar atenção à família, né? Sim, é importante é isso, né? Tá junto deles, tudo para recarregar as baterias. Com certeza. São tantos casos ali que são de sofrimento, né? São doídos. Tantas pessoas que o senhor assiste que vêm com aquela carga de sofrimento, de em busca de ajuda. E por mais que a gente tente acolher as pessoas, a gente também recebe aquele sofrimento da pessoa. Se a gente tem empatia, lógico, né? Como a maioria das pessoas tem empatia, ela também sofre. Então a gente tem que parar, recarregar as baterias, e a família é o melhor local para ter isso. É o Doutor melhor Roberto, porto seguro. exatamente. Doutor Roberto, vamos falar aqui, vamos dar continuidade ao caso Zacarias. Seu Zacarias, que infelizmente ele foi encontrado, né, dia 30 de junho, desapareceu no dia 2, teve toda essa saga que o senhor está acompanhando desde o início ali, e cada dia, cada semana é uma nova notícia, é um novo... Como é que eu posso falar? É um novo desastre para a família do seu Zacarias, né, que não consegue ali se despedir. E esse caso que cada vez mais para a gente se parece simples, mas até agora a polícia não conseguiu dar fechamento. Eu vou pedir para o senhor para começar esse caso desde o início novamente, por mais que as pessoas conheçam agora aqui no canal, mas é sempre bom pessoas que não estão acompanhando o caso entenderem. Então vamos falar desde o início do caso, depois a gente chega até a data atual. Por favor, doutor Roberto. Não, tá bom. O seu Zacarias, um caseiro que trabalhava numa chácara aqui próximo à represa de Guarapiranga, né, na cidade de São Paulo, há mais de 20 anos. Né? No dia 2 de junho, ele teria desaparecido. Né? E aí, dia 2 era uma sexta-feira, né? Sábado, domingo, segunda, terça, que a família dá falta dele. Né? Por quê? Porque ele não morava na chácara, né, com os parentes. Ele tinha uma casa em que morava a esposa e os filhos dele, próximo lá à região, mais ou menos uns 10, 15 minutos de bicicleta. Né? Então, 3 vezes por semana, isso durante os 20 anos, ele tinha a folga dele e ele ia para a casa dele encontrar a esposa e os filhos. Né? Então, ele trabalhava durante a semana e folgava esses 3 dias. E nesse dia aí, né, a sexta-feira, era para ele, depois do trabalho, folgar e retornar no sábado, né, para trabalhar. E não foi o que aconteceu. Né? Então, na sexta-feira, dia 2 de junho, ele começa o trabalho por volta de umas 7 horas da manhã, né? E aí a família, depois, na semana seguinte, na quarta-feira, não tem notícias dele, vai até essa chácara, né, perguntar por informações dele, e aí recebe informações contraditórias, né? Uma pessoa disse que ele teria saído para comprar pãozinho, e a mesma pessoa, né, para outra pessoa, disse que ele teria saído com uma mulher e não teria voltado mais para a chácara. Aí a família começa as buscas, vão até a delegacia, o 100º DP, que é próximo lá desse local, e aí registra o BO de desaparecimento. Né? E aí começa toda a busca em torno para tentar localizar o seu Zacarias. Depois já, da quarta-feira que eles dão falta, que eles registram o BO, na sexta-feira eles encontram próximo aí da região da casa, né, às margens aí da represa, as calças dele e um par de botinas. Né? Levam para a delegacia está fechada, que é um final de semana, e aí eles são direcionados ao Departamento de Homicídios da capital, o DHPP, né, que fica próximo à Estação da Luz do metrô. Né? E aí lá eles entregam essa roupa, né, e aí o Departamento de Homicídios faz um BO também de desaparecimento, e aí fica um confronto, né? Quem vai começar as investigações? O 100º DP, que é vizinho aí a 15 minutos dessa chácara, ou o Departamento de Homicídios, né? O delegado do 100º DP começa a investigar algumas pessoas, convoca, né, as testemunhas, as pessoas que trabalhavam no local nessa chácara, né? E aí isso foi na terça-feira, quarta, quinta-feira, o Departamento de Homicídios, né, no final da tarde, assume esse caso oficialmente. Eu estive lá na quinta-feira, na delegacia, né, falando com o delegado, ele falou, doutor, como houve essa divisão, né,
e foram entregues as roupas lá no Departamento de Homicídios, né? O Departamento de Homicídios avocou para eles o caso, né? Então, as investigações vão, a partir desse momento, serem conduzidas pelo Departamento de Homicídios. Ele me relatou que tinha sido feito, ouviram 3 pessoas, né, funcionários que trabalhavam nessa chácara, né? E não havia nada assim, não havia encontrado nenhum indício, nenhum elemento. Mas a gente já sabia que tinha uma pessoa, né, que trabalhava lá, que estava dando uns depoimentos contraditórios. Tá? E aí vai para o Departamento de Homicídios, aí no final da tarde, nesse mesmo dia, na quinta-feira, vou ao Departamento de Homicídios, já sei que é a Seccional Sul, né, que assume o caso, converso com a delegada responsável, e ela promete para mim que no dia seguinte ela ia fazer o reconhecimento da área, né, não ia fazer diligências, então somente o reconhecimento da área, do local onde ele teria desaparecido, para ela poder entender melhor como teria sido essa dinâmica do desaparecimento, né? E, para minha surpresa, né, por volta de meio-dia, meio-dia e meio, eu tenho a informação, né, de que ela está lá com um cão farejador de um policial civil, né, e solicitando a ajuda dos bombeiros aí, que nós estamos vendo aí no vídeo, para fazer uma varredura na represa. Aí eu me desloco, né, até essa chácara, né, e lá a delegada está com os investigadores, com o corpo de bombeiros, né, e a notícia inicial, que seria de que onde está próximo esse bombeiro que nós estamos vendo agora, né, teria sido jogado o corpo do seu Zacarias na represa, amarrado a um saco de cimento, né? Essa era a informação inicial, né? Então, aí o bombeiro mergulha na área, faz uma varredura mais ou menos aí uma profundidade de 6 a 18 metros, né? É uma área muito profunda, é fundo, bem fundo, né? E aí ele faz uma varredura e não localiza nada. E depois eu peço para ele, que é uma área mais à direita desse imóvel, onde os bombeiros estão, que tem uma mata, né? Igual no caso Caetano, né? Umas ervas lá que, com raízes, né? E aí eles vão lá, passam, né, por uma parte só, e o bombeiro fala, não, mas aqui não tem, porque senão o corpo estaria boiando e levantaria essas ervas, né, as raízes dessas ervas aí. O que não é verdade, né? Que a gente já sabe disso. Exatamente, é que eu falei para ele, eu falei, ó, levanta, né, tem que fazer uma varredura melhor, porque é uma área grande, mais de 100 metros, ele fez só em 3, 4 metros lá, né, essa varredura, e aí eu falei para ele, faça novamente. Ele falou, não, não vou, e aí eu vi uma discussão com a autoridade policial, que ela falou que nós não sabíamos, quem sabia era o bombeiro, né, e eu fiquei injuriado com isso, porque, infelizmente, a gente já teve casos e casos, né, que no canal já nós tratamos disso, do caso Caetano, né. Vários casos. Então, vários casos. Então, eu falei, tudo bem, depois eu requeiro novamente, né? E aí, na saída, isso, ela sempre acompanhada de 2 advogados, né, da dona da chácara, né, e que não podia ficar andando, circulando pelo imóvel, né, ficava sempre restringindo a nossa visita ao imóvel, né, a área toda do terreno. Os advogados não estavam franqueando o acesso em 100%, é isso? Exatamente, eles estavam limitando, né, aqui pode, aqui não pode, né? Poxa, você está em Buscas, né, uma área grande, uma área de mais ou menos 2.000 metros quadrados, essa chácara, né? Então, tem vários pontos que poderiam ter sido vistos, né? E um desses era o lado esquerdo, depois que eu falo mais adiante, né? Onde foi encontrado o corpo do seu Zacarias. E logo na saída, assim, da chácara, né? Do lado esquerdo, assim, quem sobe, né? Tem a rampa de saída, tem 2 poços, né? Um poço de água limpa e um poço de água suja, né? E, segundo informações lá, eu perguntei, os filhos, né, tanto o seu Zacarias como a polícia lá, passaram, né, eles verificaram e não tinha nada nesses 2 postos, tanto é que não foi encontrado aí, né? Então, a par disso, né, a polícia do DHPP, né, fez essas buscas, coletou as informações, e aí na semana seguinte começaram novamente os depoimentos necessários. Começou com o filho do seu Zacarias, o Rafael, que prestou informações relevantes lá para o caso, né? E aí depois convocou-se novamente um funcionário, né, a dona da chácara, e os outros 2 funcionários, uma estava viajando e o outro funcionário, o piscineiro, né? Então eles foram ouvidos e deram as versões. E aí na semana do dia 30, 30 foi uma sexta-feira, vai fazer 10 dias, né, agora, o que acontece? Na quinta-feira, eles receberam uma informação, né, do bombeiro,
de que não havia encontrado nenhum corpo na represa, porque já fazia mais de 28 dias, né, 26, 27 dias, então esse corpo, pelo menos, já teria, vamos dizer, se estivesse na represa, já teria se desprendido, né, e até mesmo partes dele também, né, pela água, ação Ação da da água, água. né, a água, os peixes que tem nessa represa, né, já teriam se desprendido e teriam encontrado, e não encontraram. Aí, na sexta-feira, no dia 30, então, a delegada pede para a equipe dela, dos investigadores, fazerem novas buscas na região, né? Na região que eu digo, na chácara, né? Para verificar se não tinha nenhuma cova, né? Nenhum outro tipo de poço. Eles fizeram uma varredura na chácara e não encontraram nenhuma cova, nenhum poço, né? E aí, olhando essa imagem que nós estamos vendo, do lado esquerdo, né, indo mais ou menos uns 200 metros, tem um terreno vizinho, né? Então, o policial civil estava fazendo essa varredura nessa à beira da margem, né, da represa, e aí o que acontece? Ele deu de cara com a divisão, né, do terreno, né, que era uma tela, né, simplesmente um alambrado, tá? E aí ele foi subindo, e do lado que ele olhava do outro terreno era mata fechada, né? E aí ele foi subindo, tem uma ladeira íngreme, né? Ele subiu, né? E aí ele verificou que o alambrado, naquela posição bem próximo ao muro da rua, né, estava mole, estava bamba, estava solto esse alambrado, né? E aí ele pôs a mão, caiu o alambrado nessa parte aí, e aí ele falou: eu vou procurar desse terreno ao lado aqui. Ele ia descer para verificar se não estava próximo aí da margem, né, o cadáver de alguma coisa ou uma cova. Ele, pelo contrário, ele preferiu andar próximo ao muro, né, porque era onde estava limpo a área, mais ou menos uns 60 centímetros, né, bem limpo, né, e o restante com um mato alto. Então ele resolveu caminhar, né, e ele caminhou. E aí ele se deu, depois de uns 100 metros da divisa, uns 80 metros mais ou menos, com um poço fechado, né? E aí ele estranhou, viu, pediu ajuda para os colegas dele que estavam lá, inclusive o bombeiro também estava lá na região fazendo essa varredura, tentando localizar alguma coisa. E aí chega um colega, eles puxam a tampa do poço, não é uma tampa pesada, uma pessoa só conseguiria arrastar essa tampa, né? E aí ele verifica que é um poço muito fundo, mais ou menos 18 metros de profundidade, tá? Aí o que ele faz? Ele bate uma lanterna e vê uma coisa meio preta lá embaixo no poço, né? E aí ele pede, né, para o bombeiro que estava acompanhando, aí vem uma outra equipe para poder descer nesse poço, né? Vem com um carro, né, com equipamentos necessários para fazer a descida no poço. E aí quando o bombeiro desce, né, ele grita lá para o pessoal que positivou, acharam um cadáver. Aí ele sobe, né, põe a roupa especial, porque é necessário, antes ele estava com a roupa simples só, Uhum. né, por causa da contaminação, como nós vimos no caso Caetano também, eles põem aquela roupa, né, plástica toda envolvente, né, para não pegar a contaminação do cadáver, e aí ele desceu com essa roupa, e aí eles puxaram o corpo, né, retiraram esse cadáver lá desse poço, mais ou menos 18 metros de profundidade, tá? Ao retirarem o corpo, né, mesmo próximo ao poço, a autoridade policial chama um dos filhos do seu Zacarias, é o poço que nós estamos vendo, 18 metros de profundidade, tá? Chama um dos filhos do seu Zacarias, né, e pede para ele verificar se reconhecia o cadáver como sendo do pai, né? Tiraram, ele estava com 3 sacos no pescoço, cobrindo o pescoço, puxaram o saco, e ao puxar o saco, né, o couro cabeludo saiu também, que já estava Muito tempo lá, apodrecendo, né? né? Muito tempo já. Muito tempo. Mas, pelo tamanho do cadáver, ele estava sem calça, né? A blusa que ele estava vestindo e uma aliança de prata, né? Pelo tamanho, ele reconheceu como sendo o pai dele. E ele falou para a delegada, ele foi: é meu pai, né? Não tem outra pessoa, é meu pai. Ele foi firme e categórico, né? E uma coisa que eu estranhei nesse dia 30 de junho, né? Apesar da polícia não ter me avisado, eu fiquei sabendo
né, do encontro do cadáver pela Record, ao vivo, né, que estava transmitindo, né, as buscas, né, a localização do cadáver do seu Caetano, do seu Zacarias, desculpa. E aí o que acontece? Eu estava no outro lado da cidade, na Zona Leste, no Tatuapé, 5 horas da tarde. Eu peguei um trânsito para atravessar a cidade toda, né, uma sexta-feira, horário de rush. Né? Eu cheguei lá por volta já de umas 7h40. A autoridade policial tinha acabado de sair. Né? E quando eu chego, o corpo já está aguardando num canto lá, o IML, para fazer a busca desse cadáver e levar para o Instituto Médico Legal para os exames necessários, né? E aí converso com a família, peço para abrir, o policial abre lá o cadáver, e o outro filho fala, doutor, é meu pai. Ele queria ver, ele falou, realmente é meu pai. Então não teve dúvidas de que aquele cadáver seria do seu Zacarias. Zero dúvida. Zero. Para a família, zero. Tá? Aí aguardamos até umas 10 horas, 10h30 da noite, veio o carro de cadáver para recolher esse corpo, né, e levar para o IML. E ainda o policial que estava lá deu para eles o papel, falou, amanhã vocês comparecem no IML, IML Oeste, que é próximo ao CEAGESP aqui de São Paulo, né, com esse papel, levam o documento do seu pai, o RG, um documento de vocês, e vocês procedem à liberação desse cadáver para o enterro. Vamos tá? Vamos parar. Essa foi a informação oficial. Vamos. Tá, vamos parar aqui agora, vamos só voltar um pouquinho. Eu conversei muito com a nora do seu Zacarias, com a Jennifer. E, em primeiro momento, só para relembrar, só para voltar um pouquinho aqui, fazer um efeito borboleta, ela me contou que quando começaram ali as buscas, quando começaram a procurar o seu Zacarias ali, a primeira coisa que eles fizeram foi ir no trabalho, na chácara. Entraram em contato com a dona da chácara, pediram as imagens das câmeras, e ela mandou as imagens ali, algumas imagens, outras não. Depois não falou mais com a família. A família, a Jennifer e os irmãos foram atrás dessa pessoa que também trabalhava para saber se tinha informações. Receberam informações cruzadas, informações truncadas, de que ele não teria visto, que o seu Zacarias teria saído com uma mulher, que o seu Zacarias teria saído para comprar pão, que essa pessoa teria se machucado, que na verdade essa pessoa não teria se machucado, que essa pessoa estaria no hospital, que na verdade essa pessoa não teria ido para o hospital. Receberam essas várias informações. O filho do seu Zacarias teria, com a autorização da dona da chácara, teria pulado para procurar o pai e teria encontrado as roupas, mas ali foi entregue à polícia, e assim foi. E depois eles tentaram várias vezes contato com a dona da chácara para saber mais informações, mas não conseguiram ali, ela não atendeu mais. Informações também oficiais que a polícia tentou falar com ela algumas vezes, não conseguiu, só na quarta vez que teria conseguido, porque ela estaria de luto por ter perdido a mãe dela, que seria a real proprietária da chácara, a real empregadora do seu Zacarias. E aí, essas informações que chegaram aqui foram tudo pela família. Saindo do crime, mas tudo a ver com o seu Zacarias, é que o seu Zacarias estava muito descontente no local. Porque enquanto era a real proprietária, a mãe da pessoa que atendeu a família, o seu Zacarias tinha telefone na casa dele, que ele morava com um caseiro, tinha na casa normal, e que depois que a proprietária adoeceu, que a outra pessoa começou a administrar, que a vida dele ali ficou bem mais complicada. Seu Zacarias nunca tirou férias, nunca tinha tirado férias. Seu Zacarias trabalhava há mais de 20 anos nesse local, mas só tinha 9 anos de carteira assinada. Seu Zacarias, ali na casa dele, foi quebrado todo o chão, deixaram a casa dele só no piso, sem nada, era um piso de madeira confortável da casa dele, que ele morava como caseiro, e não tinha mais. Foi cortada a água, não tinha mais água para ele escovar dente, ele tinha que escovar dente na bica, que pegava água para botar pro cão. Para ele tomar banho, ele tinha que tomar banho na represa, porque não tinha mais água encanada na casa dele. E outras situações que me parecem ali que estavam ali forçando o seu Zacarias a pedir demissão, a sair do local. Isso tudo passado pela família. E aí foi vislumbrado ali uma possibilidade de desenvolvimento de terceiros, mas essa era a real situação do seu Zacarias até a presente data ali. E
pela Jennifer, teria me dito que segundo ela, que até o salário do seu Zacarias de maio, que teria vencido em junho, não teria sido pago e que a família estava guardando ali o pagamento, coisa que não foi feita. O senhor sabe como é que está toda essa situação da família, seu Zacarias, antes da gente chegar nessa parte aí da Via Crucis deles, para conseguir se despedir do pai? Infelizmente, o que você relatou aqui é verdade, é o que foi relatado pelos filhos e pela nora, pela Jennifer, né, e que seu Zacarias, né, estaria sendo humilhado, né, com o corte de água, de luz, do telefone, né, o piso quebrado na casa que ele morava, tá, para numa tentativa de forçá-lo, né, a pedir as contas, né? Por quê? Porque há mais de 20 anos e só 7 anos registrado, ele trabalhava nesse local, Não é nem 9, é tá? 7. 7 anos. Nunca fora registrado, nunca fora pago um 13º, né? Férias, né? E nunca fora recolhido, né? Uma contribuição para a eventual aposentadoria, né? E até o direito que ele tem ao fundo de garantia, que foi recentemente, há uns 4, 5 anos, que foi aprovada essa lei, né? Salvo me engano, né? Então, ele não tem direito a esse fundo de garantia aí que deveria ser pago, né? Ou seja, ele estava reivindicando para a patroa, a atual patroa, né, que vamos pôr assim, porque a anterior estava adoentada, tanto é que ela faleceu 2 dias depois do que ele desapareceu. Ele desaparece na sexta, no domingo ela morre, E no tá? sábado anterior, a dona da chácara estava dando uma festa. Exatamente. Então, sexta ele desaparece, sábado ela dá uma festa e domingo a mãe falece, né? Então, né, ele estava descontente com toda essa situação, porque ele queria receber, queria se aposentar, que é o mínimo que uma pessoa que trabalha, né, é o que tem de direito, é a expectativa que a pessoa tem de trabalhar para o dia de amanhã se aposentar e ter pelo menos um benefício do governo. Então, nem isso ele não tinha, né? Então, isso daí a família, a partir do momento que sair o óbito dele, a certidão de óbito, né, com certeza vai ingressar em juízo, né, para pleitear todos esses direitos dele, que ele tem, né, inclusive o salário dele que não foi pago, que eles já solicitaram para a dona do imóvel e não pagaram esse salário, que era o de maio, que vencia em junho, né? Então, ou seja, eles estão no total desamparo, né, assim, legalmente com relação às verbas que seu Zacarias teria direito, né? Nem uma aposentadoria, a esposa dele não pode requerer, né, uma aposentadoria por morte do companheiro, né? Por quê? Porque não foi recolhido, né, nada pela patroa dele, né? Então, isso daí é lastimável, né? É uma situação assim que a gente verifica de total descaso, né? E que isso com certeza será reparado, né, pela Justiça do Trabalho para a família, tá? Então, isso daí eu acredito e com certeza eles terão êxito nessa demanda, Só, antes de tá? falar disso, só uma dúvida, doutor Roberto. Eu sei que não é a sua área, mas é, eu só estou pensando aqui. A real empregadora não seria a mãe? E com o falecimento, as pessoas donas do imóvel herdam essa dívida também? Acho que sim, né? Não, não, exatamente. Lá eles me mostraram a carteira de trabalho, né? É a mãe que faleceu, né? Ela será acionada, o espólio, né, dela será acionado na justiça, e os herdeiros vão responder por essa dívida, né? Então, isso daí, com certeza, né, não vai ter como eles escaparem, né, dessa ação judicial e desse, vamos dizer, ressarcimento dos direitos que ele tem. Perfeito, perfeito. Então, com certeza, embora seja demorado, eles vão conseguir esse direito, né? Vão conseguir. Tá, e aí a esposa dele, a viúva, né, vai poder depois da entrada, né, no benefício da pensão por morte. Nossa, não vai ser muito mais fácil essas pessoas já resolverem tudo amigavelmente do que ficar essa briga, porque para algumas pessoas, a quantia que a gente está falando aqui não é muito. Mas para as pessoas ali, parentes do seu Zacarias, é muito. Para outras, nem Não, tanto. exatamente. Exatamente, para a esposa dele, né, a viúva, né, é o que ela dependia desse salário. Ela não tem mais esse salário dele para pôr comida em casa. Quem está ajudando, né, segundo familiares, são os filhos. São 8 filhos lá que estão ajudando, contribuindo para o sustento dela. Então, olha o desespero que essa família está vivendo, né? Então, vamos dizer, por um lado, não é muito, né? Poderiam já ter resolvido até,
né? E aí, vamos dizer, seria mais fácil, teria encurtado esse caminho, mas não, né? Vão esperar, vão aguardar uma demanda judicial, uma batalha, né, que vamos pôr assim, que a gente sabe que um processo trabalhista não é tão rápido, né, salvo se fizer um acordo na audiência inicial, senão isso daí pode levar alguns anos, e a gente sabe que quem é o maior prejudicado, né, é a parte trabalhadora, né? A parte aí, a viúva, né, que necessita desses direitos para poder sobreviver. Então, olha o percalço que ainda essa família vai ter, né, a família do seu Zacarias vai ter que batalhar ainda judicialmente, né, na esfera trabalhista, né, com tanta dor que está passando, né, que nós estamos vendo aqui, eles estão vivenciando, ainda mais um outro trauma, né, um trauma de poder receber o que é de direito, né, Marconi? Exatamente. Eu queria fazer esse adendo da história do Zacarias, porque eu acho muito importante as pessoas aqui que estão acompanhando o caso do seu Zacarias saberem como está a vida da família, que não está fácil. Por isso que nós fizemos esse corte aqui da matéria, falando do desaparecimento, o encontro do Zacarias, mas também para falar da parte humana da família. Por isso que eu acho muito importante. Acho que esses detalhes aqui, acho que não tinham sido falados em outros locais e é muito importante para a gente. Eu tinha interrompido o senhor, doutor Roberto. O senhor estava falando ali na delegada quando o filho disse que era o pai. Pode continuar nessa parte, por favor. Então, quando ela solicitou, né, que ele fosse lá próximo ao cadáver e reconhecesse, né, ele falou categoricamente para ela, né, que ele, né, pelas vestimentas, pela aliança, e quando tirou os 3 sacos, né, pela fisionomia, vou por assim, do rosto do pai, né, que era ele, né, e mais ainda porque o cadáver foi encontrado sem as calças, né, e sem um sapato. Então, que eles encontraram anteriormente, né, há mais de 20 dias atrás, do outro lado da chácara. Então, ele foi para a delegada, e aí o investigador que estava fazendo a guarda do cadáver, né, até o carro do IML chegar para recolher esse corpo, né, passou a informação para eles de que no dia seguinte esse corpo seria liberado, né, às 10 horas da manhã, né, no Instituto Médico Legal da Zona Oeste, né, próximo ao CEAGESP lá. E assim, quando chegou o carro de cadáver, passaram o papel, né, quais documentos teriam que levar, que era o BO do encontro do cadáver, que naquele momento eles não tinham, porque a delegada voltou para a delegacia, né, às 8 horas da noite para lavrar esse BO, né, juntamente com o RG do seu Zacarias e o RG de um filho, né, para fazer os trâmites burocráticos, né. Então, ou seja, em 12 horas seria liberado o cadáver, né, que ele foi para a perícia, em 12 horas o médico legista conseguiria, né, fazer a análise, né, da causa-morte desse cadáver, né. O corpo E seria assim, liberado em 12 horas, então, mais ou menos. em 12 horas. Tá? Não houve nada assim, eu vou colocar, né, como eu já vi pessoas perguntando, né, mas não precisaria de mais tempo para fazer a liberação desse cadáver? Não. Por quê? Porque o médico legista, né, recebe esse corpo, né, vai examinar, vai fotografar, vai radiografar também, né, se as vísceras ainda estão, né, intactas, ele retira o material necessário, né, mas não foi o caso, porque já eram mais de 28 dias, né, na água, né? E aí tá. E aí a família, no sábado, né, dia 1º de julho, né, a família se desloca até o IML, né, da Zona Oeste de São Paulo, né, e vai lá, né, os filhos, né, a nora, vão lá, 10 horas chegam, viemos aqui, né, fazer a liberação do cadáver, né, para poder proceder ao enterro dele, do seu Zacarias. A informação que eles obtêm é que não pode ser liberado, que vai ser liberado somente com o resultado de DNA. Aí eles me ligam, desesperados, né, umas 10h30, 11 horas da manhã do sábado, doutor, está acontecendo isso, né? Eu falei, me passa o boletim, porque eu não tinha ainda tido acesso ao BO do encontro do cadáver, para dar uma verificada, né? Desliguei, recebi o boletim, e quando eles me passam o boletim que eu leio, né, a delegada colocou uma palavra de possivelmente seja o cadáver. Provavelmente, possivelmente. Provavelmente. Provavelmente, foi essa expressão mais exata, Ah, tá. né? Aí eu liguei para eles, eu falei, ó, dê 5 minutos que eu vou falar tentar falar com a delegada, que é sábado, né? Para ver se consegue, porque esse BO aqui não está dizendo que é o corpo, está dizendo provavelmente, né?
possivelmente seja o corpo, apesar de vocês terem afirmado categoricamente que seria o cadáver do seu Zacarias, o corpo dele, né? Mas a delegada aqui não entendeu isso. Eu vou falar com ela. Tentei por umas 2 horas falar com a delegada, não consegui. É a doutora Magali, né? A doutora Magali, pedi para eles se deslocarem até o DHPP, que nós encontraríamos lá e tentaria falar com o delegado. Aí, nesse meio tempo, consegui falar com a delegada, né? Ela falou, doutor, não fui eu que pedi DNA, né? Foi o colega lá da outra equipe que fez a perícia, que pediu o DNA, que só liberaria o corpo com o DNA, né? Eu falei, mas esse delegado falou, não, o doutor Glauco, do GEACRIM, né? Que o senhor pode ir lá falar que ele está de plantão, né? Então eu falei, não, mas a gente está se deslocando. E aí eu falei para ela, mas aqui, ela falou, não, doutor, para mim esse pode ser, né, o cadáver, né? Há uma probabilidade que seja, mas eu não senti firmeza nas palavras dos filhos. Eu falei, como, doutora? Eles falaram que reconheceram pela blusa, pela aliança, sem calça, né? A hora que tiraram, né, as sacolas do pescoço, viram lá a fisionomia, o rosto, né? E tiveram a certeza. Não, doutor, para mim eu acho que não, né? Então, vamos, se eu quiser, fala com outro delegado. Aí no sábado, como vocês estão vendo, cheguei, eles estavam lá aguardando no departamento de homicídios, né? Meio-dia, né? Esse sábado. Aí fui conversar com esse delegado do GEACRIM, né? Conversei com ele, ele falou, doutor, ó, infelizmente, eu não fiz nenhuma requisição. Eu somente acompanhei, né, a pedido da doutora, né? Quem fez o BO de encontro de cadáver foi ela, né? E o BO de encontro de cadáver ele leu. Ele falou: quem tem que alterar esse BO de encontro de cadáver é somente a doutora Magali. Quer dizer, um jogando, né, para o outro. Exatamente, para dizer que realmente aquele corpo seria, né, do seu Zacarias, para que o IML fizesse a liberação, né? Aí tentei mandar mensagem, ela só foi me responder por volta de umas 4 horas da tarde, depois que eu encontrei, né, nesse dia aí, a doutora Ivalda, né, que é responsável, a diretora-geral do DHPP, conversei com ela, ela estava saindo para uma diligência, falei com ela, doutora, ela falou, mas não sou eu que assino, eu falei, eu sei, doutora, mas estou tentando falar com a doutora Magali e, infelizmente, não estou tendo esse retorno, né? Aí ela falou, espera só um minuto, depois de meia hora, a doutora Magali me ligou e falou, não, doutora, eu estou tentando ver lá, né, o médico legista para ver se consegue alguma coisa. Eu falei, mas doutora, é a senhora? Ela falou, não, então, segunda-feira vem que eu dou o papel de liberação do corpo. Ela garantiu para segunda-feira liberar. Liberar. Aí, foi que horas? 11h30. Aí combinamos, então, com a família, segunda-feira, meio-dia, no departamento de homicídios, né? Subi juntamente com 2 filhos, o Rafael e o Márcio, né, para acompanhar a conversa com ela, né, para ver o que poderia ser feito. Ela falou, doutor, na minha opinião aqui, eu tenho dúvidas em relação ao corpo, se é ou não. Eu falei, mas estão aqui os dois que reconheceram, né? Os 2 filhos dele, categoricamente, né, foram claros, né? Aí ela pegou, ligou para o médico do IML, né, porque, a princípio, teria seu Zacarias colocado uma placa do lado, não lembro se esquerdo ou direito, agora tá, não me recordo, né, no cérebro, porque ele foi vítima de um atropelamento, tá? E teria essa placa. Ela ligou para o médico legista, né, e o médico legista garantiu para ela de que não tinha encontrado nenhuma placa no crânio, né? Foi estranho, né? A informação, o áudio do irmão dele, né, bate aqui com a informação, né, de que teria essa placa, mas não tem. Tá. Aí eu falei, doutora, providencia. Ela falou, doutora, eu tenho dúvidas. Eu falei, mas como dúvidas, doutora? Ela bateu para ela e falou, não vou alterar. Se o médico legista quiser liberar para vocês, para a família, vocês vão lá, converse com ele, ele libera. Tá? Aí eu pedi, né, o filho Márcio estava lá, que eu que tinha reconhecido inicialmente o corpo, para que constassem, né, essas informações. Ela falou, doutor, deixa para mim. Eu falei, como, doutor? A gente já está aqui, né? Vamos já agilizar o processo, né? Aí, a muito custo, tomou o depoimento deles, esclarecimentos, né, e fez, né, um boletim, né, constando as declarações, tomou por termo as declarações, né, para informar que o filho reconhecia realmente aquele cadáver, né? Aí nós nos dirigimos ao IML Oeste na parte da tarde, depois que saímos do HPP na segunda-feira, e tentei falar lá com o médico legista, só que ele não estava mais de plantão, né?
Fiquei aguardando, e isso, quando eu estou saindo do departamento de homicídios, eu recebo, né, informação de uma delegada, né, que ela perguntou, conseguiu liberar o corpo? Eu falei, não, encontrou, mas não liberou. Eu fui agora o DNA, provavelmente 90 a 120 dias aqui em São Paulo, né? Por E que segundo essa ela, demora, doutor Roberto, de 90 a 120 dias? Porque os exames de DNA hoje em dia é horas para sair. aí é uma informação, né, de que segundo, né, não sou eu, tá? Informações de que a pessoa responsável estaria de férias, né? É a burocracia do órgão público, tá? E só teria uma pessoa responsável. Explicado. Tá explicado. Aí ela falou, doutor, eu vou passar um telefone aqui, né? É de Brasília. Brasília, eles têm uma máquina lá que em 5 horas sai o resultado. Ela me passou o telefone dessa pessoa e nós fomos para o IML, né? Nos dirigimos ao IML da Zona Oeste, fiquei esperando, aí conversei com a responsável lá do cartório do IML, né? Ela falou, doutor, infelizmente, né, não tem placa, né, que eu estava tentando pela placa, não tem. Ela puxou lá no sistema, né, da ficha necroscópica, né, Uhum. do cadáver, né? Ela falou, não tem nenhuma placa, ela me mostrou, né, pelo computador, não tem placa no cérebro, né, senão acusaria aqui, né? Eu falei, tá bom. DNA. Ela falou, o DNA aqui nós vamos mandar para o Instituto de Criminalística, para o laboratório de DNA, vai demorar de 90 a 120 dias. Tá? Aí eu falei para ela, eu tenho a informação de que Brasília faz esse exame, né, em 5 horas. Né? E nisso eu comecei a mandar mensagem para essa pessoa de Brasília, né? Depois de um tempo ele me respondeu, aí conversei com ele, ele falou, doutor, me perguntou o que tinha dado, falei que era uma autoridade policial aqui de São Paulo, né? Ia preservar a fonte, o nome, né? Ele falou, eu expliquei todo o caso, ele falou, sim, nós poderemos fazer isso daqui, né? Eu preciso só um pedaço de cartilagem ou TFA, que é o sangue, Uhum. né? O que tiver sido coletado, né? E aí tem que ter o protocolo, né, de cooperação entre a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil aqui de Brasília. Eu falei, mas Brasília está disponível para fazer? Ele falou, doutor, se a Polícia Civil de São Paulo, né, o Instituto de Criminalística, solicitarem essa cooperação, aqui ele falou, nós nunca negamos, né, o apoio. Rápido, se entendi. Aí nós saímos aí do IML por volta de umas 5h30 da tarde e nós fomos até o Instituto de Criminalística, que fica na Zona Oeste, também no Butantã, né, para falar com o diretor responsável. Chegamos lá, era umas 5h40, já não tinha mais ninguém, né, uma secretária nos atendeu, né, e falou, doutor, passa, expliquei o caso, ela falou, passa por e-mail, né, que amanhã eu vou passar para os diretores e aí eles respondem para o senhor, né. Isso segunda-feira. E uma outra observação, estava se tentando também fazer a liberação pela a luva das falanges, Uhum. né? O que são? São as impressões digitais, tá? Segundo o Instituto Médico Legal, eles encaminharam para o setor de IRGD, onde as pessoas tiram o RG, porque o seu Zacarias tinha um RG de São Paulo, né? Quando você vai fazer o RG, você coleta, né? Você deixa lá as suas impressões digitais, Sim. né? Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram, né? Vou pôr assim, cortar os dedos, 9 dedos, porque um, né, se perdeu lá no poço, devido à queda, alguma coisa, não se sabe, né? Então, conseguiu-se recuperar 9 dedos. Aí, esses 9 dedos, as 9 falanges, foram encaminhadas para o IRGD aqui de São Paulo, né? Isso na própria segunda-feira. E aí, entrei em contato, eles me falaram que, ao receberem o material, né, dependendo, se tivesse, vamos dizer, limpa, né, assim, as impressões digitais, eles conseguiriam, vamos dizer, em menos de 12 horas, fazer a identificação do cadáver. Uhum. Caso contrário, né, eles precisariam colocar as impressões dos dedos, né, num produto, num líquido, né, para poder tentar ver se elas voltariam. Isso poderia demorar de 24 a 48 horas. Aí, isso segunda-feira, né? Uhum. Aí, terça-feira, ligo lá para o RGD para saber, sem novidades, né? Aí, quarta-feira de manhã, recebo a informação do Instituto de Criminalística, né, de que eles não iriam fazer essa cooperação, porque não existe essa cooperação na posição deles,
e que teria que aguardar o material genético do seu Zacarias e dos filhos chegar no instituto, né, para eles fazerem a análise, né, de acordo com a ordem de chegada. Sério isso? Paulo, sei lá, não, a gente não vai fazer esse acordo de cooperação. Por que não fazer? Qual o motivo? Tá lá, um órgão público com fé pública, Brasília. Órgão público, fé pública, São Paulo. Olha, preciso que faça esse exame. Tá, me manda o material. Tá, resposta do exame. É essa. Acabou. Não quebra a cadeia de custódia, não quebra nada. Não, exatamente, Marconde. Isso seria preservado, essa cadeia. Tanto é que o perito de Brasília falou, doutor, a gente só pode fazer a partir do momento que tiver o ofício da Polícia Civil do Instituto mandando para cá, né? Todo certinho para evitar a quebra da cadeia de custódia. Eu falei, eu concordo. Ele falou, isso daí pode demorar uma semana, né, essa parte burocrática, né, mas a gente já de imediato ao receber já faz essa análise, que vai ter prioridade aqui, porque o laboratório, ele falou, não está com muito serviço, com excesso de serviço, dá para fazer. Né, em 5 horas ter o resultado, a gente já manda, né, por e-mail assinado digitalmente para a autoridade policial, para ir, e aí vocês resolvem, né, a liberação. Né? Então, e é uma coisa, Marconde, que eu vou falar. Por que Brasília, né, tem um equipamento desse, tá, que faz uma análise de um resultado de DNA em 5 horas, né, e o maior estado da federação, né, com maior riqueza, não tem um maquinário desse? Não digo nenhum, deveria ter uma dezena. Exato. Né, espalhada pelo tamanho de São Paulo. Exato. Né? O porquê disso não tem? Né? É uma dúvida, né? É uma questão assim, poxa, é um equipamento ultramoderno que a polícia precisa, né? Usa isso daí constantemente, né? Diuturnamente, né? Ou seja, todo dia tem que fazer DNA aí de cadáver disso, daquilo. Por que não adquirir um equipamento desse? Será que São Paulo não tem dinheiro? Dinheiro tem. Exatamente, né? E aí, só fazer uma parte aqui, né? Eu estou para conversar, diante dessa resposta que eu recebi, né? O e-mail está impresso aqui na minha pasta, né? Eu estou para conversar com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, né? O Derrite, para poder conversar com ele, para ver se faz essa cooperação, né? Para tentar realizar esse DNA. Né? E também questioná-lo por que São Paulo não tem um equipamento desse. Exato. E o outro ponto, né, doutor Roberto? Você sai com 5 horas, esse resultado, 2 máquinas dessa, 3 máquinas dessa, não teriam mais fila de atendimento para São Paulo. Não, exatamente, Marcondes, exatamente. Né? Aí, né, isso quarta-feira. Aí, quinta-feira, recebo a informação, né, do IRGD que não conseguiram, tá, recuperar as impressões digitais do seu Zacarias. Né? Aí eu consegui, por sorte, na quinta-feira, né, na parte da manhã, falar com o médico legista que fez a autópsia do corpo, né, o exame necroscópico, assim por dizer, do seu Zacarias. Né? Um médico atencioso, né, que conversei com ele. Eu perguntei para ele, né, da questão realmente da placa no cérebro, né? Ele falou, doutor, inclusive isso foi questionado, estava anotado na ficha aqui, hoje eu passei cedo novamente o scanner, né? Não tem nenhuma placa, nenhuma chapa no cérebro dele, né? Nem de 1 milímetro, né? Nada, tá? Aí, conversando, eu falei com ele, eu falei, doutor, aconteceu o seguinte, quando encontraram o cadáver, né, ele estava com a cabeça em volta, né, coberta, amarrada com 3 sacos de mercado. Ele falou, é verdade isso? Eu falei, é. Ele falou, se eu não recebo essa informação, não recebi essa informação. Aí, como a coisa é truncada. Né? As informações não são completas para os órgãos, Marconi. Aí, eu falei para o doutor, né? Então, o senhor não recebeu essa informação, mas eu estou te passando. Encontraram o cadáver com 3 sacolas, e ao abrirem essas sacolas, né, para mostrar para a família, né, que era o cadáver do seu Zacarias, né, ao puxarem, veio couro cabeludo. Desprendeu do crânio.
desprendeu do crânio. E eu falei, provavelmente, isso eu já tinha obtido a informação com outro médico, né, não legista, né, um médico a par, né? Aí ele me falou que se eventualmente, né, a placa, que o cérebro é uma massa encefálica, né, é um osso, vamos por assim por dizer, né? Crânio, o crânio. Exatamente, né? E aí ela fica aqui a placa colocada, né, sob, né, a proteção do cérebro, o couro cabeludo. Então ele Então, deve ter aderido ali no couro cabeludo, e quando o couro cabeludo se desprendeu, a placa saiu junto. exatamente, né? Então, foi essa informação de um médico que eu passei para o médico legista. Ele falou, muito provavelmente tem ocorrido isso, né, que o senhor está me falando, né? Porque eu não tenho essa informação, não veio para cá o couro cabeludo, Não não foi? veio para cá as colas, não. Mas o que, que Aí, fizeram com isso? não, peraí, eu vou explicar para onde foi, né? Aí ele falou, o senhor entra em contato, né? Foi a perícia de local. Ele foi exatamente a perícia do local, né? Deve ter recolhido essas sacolas, fotografou lá a área, só entra em contato com eles, verifica se eles estão com essa sacola, com o couro cabeludo, e se no couro cabeludo tem essa chapa, essa placa Uhum. que foi feita. Se tiver, né, o senhor pede para a família tentar localizar o hospital que foi feita essa cirurgia, né, há mais de 30, 40 anos atrás, ó a dificuldade, para tentar no hospital pegar o prontuário do seu Zacarias e no prontuário verificar se lá constava o nome da placa e o número de série dela. A placa de platina, com certeza, ainda deve ter. Não, mas será que tem essa informação no prontuário ainda? Ah, com certeza não. 40 anos, acho que o prazo legal para guardar documentação, acho que é 25, não é isso, em hospitais? Se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano, é isso, Marconi. Então, provavelmente não. E isso se o hospital manteve os arquivos, isso se não mudou a direção, isso se o hospital não passou por nenhum incêndio, por nada, para ter queima. E tem vários senões aí. Porque, exatamente, porque nós não podemos esquecer do seguinte, que há 30, 40 anos atrás não era nada digitalizado, Não, era manuscrito. exato, exato. Você falou, se o arquivo geral do hospital ainda existir, se existir, e tentarem localizar, né, localizar esse prontuário, vai ser uma benção. Mas aí Né? eu teria que saber qual a data que ele fez a cirurgia, em qual período, porque, seu Zacarias, provavelmente lá deve ter lá uma documentação, se for arquivado, primeiro é por ano, aí depois meses, depois por nome de pessoa lá, de A a Z, mas aí vai ter que saber qual foi o ano, qual foi o mês, e vai ser muito complicado. Então, a busca como é uma dificuldade tremenda, né? E aí eu conversando com o médico legista, né? Eu falei, mas essas informações não foram para o senhor, né? Pelo menos numa ficha, alguma coisa, né? Ele falou, não, doutor, a gente recebeu aqui só com o boletim de encontro de cadáver, né? Por isso que está muito provavelmente aqui, possivelmente seja, Uhum. né? Eu não posso liberar, porque eu sou responsável por esse cadáver, pelo setor, né? Porque se a autoridade policial tivesse colocado, a família reconhece, né? O cadáver como sendo o seu Zacarias, tal, né? Eu Liberado. pediria para liberar esse cadáver. Mesmo porque eu perguntei, foi um exame necroscópico, né? Se precisava mais alguma coisa. Ele falou, doutor, tudo que precisava ser feito, a gente já faz quando o cadáver está aqui, né? O cadáver chega, por isso que a gente dá um prazo de 12 horas, né? Já faz a análise, passa pelo scanner, né? Verifica primeiro se não tem nenhuma perfuração de bala ou de faca, né? E aí depois que fez isso, passa pelo scanner, né? Para ver o que tem de fraturas no corpo, né? E aí depois ele faz a abertura, né? Do peito, do tórax aqui, tá? Para tirar as vísceras, Aquele, né? aquele Ou negócio seja, mento pubiano, né? Aquela abertura mento pubiano. exatamente. Então, é feito isso daí. E aí a gente já colhe os materiais necessários. E eu falei no caso do seu Zacarias, ele falou, o corpo já veio em estado avançado de putrefação, né? Praticamente assim, quando eu abri o corpo dele, né, rasguei o corpo, né, já não tinha mais os órgãos intactos que eu precisava para fazer, né, para saber se foi afogamento, se foi infarto, se foi alguma coisa, né? A única coisa que eu consegui retirar ainda, né,
ele foi o sangue, tá, para fazer essa coleta, não é nem osso, né? Uhum. Então isso facilitou muito, porque se não tivesse sangue, né, nos órgãos vitais, lá ainda ficou um pouco, ele conseguiu, né? Então tem esse material para fazer esse confronto. Senão ia ter que ser feito por osso ou até mesmo dente, Que é mais né? complicado ainda. E aí, eu conversando com ele, eu falei, deixa eu falar, o senhor sabe que ele foi encontrado, né, a 18 metros de um poço? Ele falou, não, me disseram que ele foi encontrado na água, né, e que por isso que não dava mais, né, o estado avançado, 28 dias, né. E aí ele me contando, né, falando que, eu falei, e o laudo necroscópio, como vai sair, né? Ele falou, doutor, eu vou dar como possíveis fraturas, né, porque não dá para saber a causa, precisar a causa da morte. Ele falou, mesmo que estivesse vindo, né, os sacos, né, se o pulmão tivesse intacto uma semana, eu saberia dizer se foi por sufocação ou estrangulamento. Ele falou, estrangulamento foi, por causa dos ossos aqui, né? Ele falou, doutor, eu radiografei, quando estava escaneando, eu fiquei muito vendo direito, né, a parte do pescoço e nenhum osso do pescoço foi fraturado. Então, ou seja, não foi estrangulamento, né? Mas eu falei, possivelmente tenha sido sufocamento. Ele falou, como não vieram os sacos para cá, eu não posso supor que possivelmente tenha sido sufocamento. Para mim, o que veio, o cadáver, com dezenas de lesão, né, de fraturas múltiplas, né? Então, eu vou colocar aqui que possivelmente, né, a causa-morte tenha sido por, né, espancamento, com fraturas múltiplas. Quer dizer, não dá para saber, então, o médico nem vai conseguir dizer se o seu Zacarias, quando foi colocado no poço, se ele estava vivo ou não. Ponto, é isso. Não vai conseguir. Por quê? Ele foi em estado avançado, né, ele foi até uma semana, 15 dias, consegue fazer algum exame do pulmão, né, que não foi possível fazer, né? Então ele ficou prejudicado, né? Se viesse com o saco, você vê que nessa informação não foi, Marconi, os sacos, né? As sacolas que estavam no pescoço, na cabeça, cobrindo a cabeça, né? Que ele poderia pôr, se tivesse ele visto as sacolas lá, né? Ele colocaria, né? Que possivelmente, né? Sufocamento, né? E ou também, né? Essas lesões múltiplas aí de fratura, espancamento. Perfeito. Então, você vê que o trabalho, né, da polícia, às vezes, peca por algumas coisas, Pela né? Às vezes morosidade. a morosidade, às vezes a gente fica em cima, a gente é chato porque cobra, porque fala demais, né? Acha que é fogo de vaidade. Não, não é que é fogo de vaidade, não é isso, né? O que a gente quer é um trabalho correto, né? Que possa uma investigação, né, correr tranquila, né? Agora você vê um laudo desse, né? Como que você vai poder trabalhar numa outra hipótese, numa acusação? Eu sou assistente de acusação, né? Então, como que você vai poder ventilar aquelas, né, que vai estar na fotografia do encontro do cadáver, nas 3 sacolas? Exato, exato, verdade. Doutor Roberto, por falar nisso, o senhor entrou no detalhe aí que eu gostei, que eu estava guardando para perguntar. Investigações. Quando é que finaliza a investigação do seu Zacarias? Quando é que vamos falar foi preso ou foram presos? Foi presa ou foram presas? As pessoas responsáveis por isso. Antes de entrar nessa sua pergunta, eu quero só complementar mais uma coisa. Ah, E na tá. quinta-feira, como eu falei, eu acabei de falar com o médico legista, né? Falei com a família, e aí eu falei para a família, eu vou pedir um alvará judicial junto ao DIPO, né? Departamento de Inquéritos, né, Judiciário, né? No Fórum Criminal, para poder uma liberação desse cadáver. Uhum. Relatei, coloquei as declarações do filho, né? Que reconhecia, né? E aí, primeiro despacho do juiz na quinta-feira, final da tarde, era para informar se havia sido distribuído um inquérito policial. Tá? Aí, como na segunda-feira eu tive na delegacia, perguntei, né, se tinha o número do processo digital, né? Aí a doutora falou, não, somente vai ser distribuído na semana que vem, junto ao fórum. Tá. Aí eu peticionei, relatei,
informei isso, aí no dia seguinte, na sexta-feira, foi para o Ministério Público essa minha petição, né? E o Ministério Público, né, pediu para aguardar, né? Ele queria as informações da autoridade policial, que era muito prematuro, né, a liberação de um cadáver que poderia ser objeto de novas diligências junto ao Instituto Médico Legal. Mas o próprio legista já falou que não teria mais diligência nenhuma. Aí, o despacho do juiz na sexta-feira, final da tarde, né? Oficie-se a autoridade policial, né, para verificar se pode ou não liberar esse cadáver. Não falou nada. Gente do céu. É um empurra, Marconi. Né? E aí, voltando à sua pergunta, que você me perguntou se vai continuar as investigações, não vai ter prisão, não vai. Aí, na segunda-feira, quando eu estava lá com os filhos, né, falando com a delegada, né, eu perguntei, doutora, tá, a senhora não vai querer liberar o corpo, né? Então, nós estamos ainda diante de um desaparecimento, porque a senhora não tem a certeza que é o seu Zacarias. Ou seja, a investigação vai ficar parada, né? Só não vai poder fazer nenhum pedido de prisão, né? Foi, doutor, não sei nem se eles vão deferir ou não. Foi, doutora, eu estou falando a parte burocrática aqui. Então, ou seja, a gente vai aguardar 90 a 120 dias para a senhora concluir o inquérito? É isso? E aí? O principal suspeito está na rua? Temos que aguardar, doutor. Essa é a resposta que me deu. Enquanto isso, a pessoa está lá, pelo que você tem notícia, a pessoa já tenha evadido, né? E aí, daqui a 90 dias... Segundo eu recebi uma informação, tá? Que essa pessoa teria saído, tá? Para prestar serviços para um outro parente e próximo, que é pedreiro, né? Ele é pedreiro, tá? Para executar um serviço, mas que estaria à disposição, né, da polícia e da justiça se fosse necessário. Ah, entendi. Com toda certeza. Que nem o caso Lara, né? Que o delegado ligou para o principal suspeito e convidando ele para ir na delegacia, né? E o suspeito falou: vai, eu vou aí, confia, tô indo aí, daqui a pouquinho tô chegando aí. E até hoje estão procurando o Wellington Galindo. E você acredita em Papai Noel? Doutor Roberto, essa agora pode matar. Não, essa agora. Enquanto é considerado desaparecimento, não se pode pedir prisão. Se não pode pedir prisão, o cara foge. E se não pode, enquanto isso, a família também não pode fazer nada em relação aos benefícios de trabalho, porque, para todos os efeitos, ele se encontra desaparecido. Quiçá daqui a pouco até o pessoal que pega ele vai dar justa causa por abandono de trabalho. Abandono, exatamente, Marconi. Eu tô passado com isso, eu tô realmente passado, eu tô... Não, e fora a informação de que eu recebi da família, né, que eu fiquei mais chocado ainda, essa acho que não sei se a Jennifer contou para você, que quando eles estiveram no IML, essa burocracia tudo, falaram, então vamos, enterra como indigente. Ela falou isso comigo. Não, eu não acredito. Ela falou, não, depois, se vocês quiserem, vocês fazem o seguinte, então, vocês enterram como indigente, depois a gente modifica. Quer dizer, se for para liberar como indigente, pode liberar. Mas se for para liberar como seu Zacarias, não pode. Você vê, a burocracia que estão enfrentando. E isso, Marconi, que eu digo, né? O corpo foi encontrado mais ou menos a 100 metros do local que ele trabalhava, vizinho, terreno vizinho, né? A única pessoa desaparecida é naquela região. É ele. Naquele local, né? O poço, vou pôr assim, né? Só tinha um cadáver. Não era local de desova. Não é local de desova, que se tivesse 10 corpos nesse poço, aí eu compreendo a cautela da autoridade policial. Pode ser qualquer um deles que esteja lá. Não, mas era exatamente a pessoa sem calça, né? Ou seja, seminua, com a blusa que a família reconheceu, a aliança... Porque a calça, né, já tinha sido encontrada no terreno. No terreno, né? E a face dele que eles viram. É um descaso, doutor Roberto, é um descaso. Mas eu pergunto para o senhor, doutor Roberto, se fosse um deputado ali,
já teriam resolvido? Com certeza, né? Se você fosse um deputado ali, se fosse um governador, um empresário riquíssimo, já teriam resolvido? Acho que sim, né? Com certeza. Mas como é um trabalhador, um humilde caseiro, joga pra cá, joga pra lá, amanhã resolve, vamos ver amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui a 90 dias. É um número só. É só um caseiro. É só um pobre coitado. E, Então pra quê vamos fazer com peça? Deixa lá. Isso, isso que é triste e lamentável, Marconi, porque é um semelhante, né? Nós somos todos iguais, né? Não tem discriminação de cor, raça, né? De dinheiro ou não, seja rico ou seja pobre, né? Mas é o descaso das autoridades, né? Em tratar um assunto com um pouco mais de, vou pôr assim, compaixão ao próximo, Com toda certeza. né? E isso que eles estão sendo assistidos por um advogado, não quero me gabar aqui, né? Estou tentando fazer o máximo para ajudar essa família, né? Enterrar esse corpo, né? O cadáver do seu Zacarias, para dar uma paz tanto para a alma desse senhor que foi, né? Como para confortar o coração da família que está desesperada, né? E que cada dia, né? A angústia vai aumentando. Como você disse, tem uma angústia do direito trabalhista que não receberam, uma angústia do direito da polícia civil em liberar esse cadáver, né? Olha como essa família está sendo tripudiada, né? Colocada, desculpa, né? À margem da sociedade, Marconi. Doutor Roberto, agora eu estou pensando uma coisa que eu estou raciocinando, eu estou pensando um ponto mais à frente e vou perguntar ao senhor. Os desaparecimentos dia 1º de junho, dia 1º de junho, lá, dia 2 de junho, encontram o seu Zacarias dia 30. Aí do dia 30, vamos ter ali 90 a 120 dias, são 4 meses. Então a gente está falando, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro, mais ou menos, novembro, dezembro. Aí vão fechar as investigações, tá? Dezembro, janeiro. Quando fecharem, vou começar a falar dos suspeitos ali, se quiserem pedir ali a prisão preventiva da pessoa, já não vai cair em excesso de prazo? E essa pessoa suspeita já não vai começar a responder em liberdade por conta da própria morosidade da polícia? Porque a lei é clara. Não, eu acredito que não, tá? Como teve o caso da Lucilene lá de Porto Ferreira, Verdade. que depois de 3 anos, né, já havia indícios e estava faltando só o corpo, né? E aí o delegado, a autoridade policial pediu a prisão preventiva, o judiciário concordou, né, o Ministério Público e o judiciário deferiu, né? É aquela coisa que, infelizmente, a gente não sabe, né, a cabeça de promotor e a cabeça de juiz, né? Pode ser, como você está dizendo, né? Vai ver a pessoa, né, não tem nada, não é primário, isso, aquilo, tal, né? Responde em liberdade. Eu não duvido, Marconi. Também não duvido, não. Infelizmente, eu também não duvido. E cada vez mais, doutor Roberto, eu fico assim, indignado com esse caso. Esse caso me indignou de tal forma por conta do descaso das autoridades. Um descaso esse provocado pela própria burocracia do Estado, né? Pelo próprio aparelhamento do Estado em poder conseguir responder às dúvidas e sanar essas incertezas com relação a esse caso e também muitos outros, por conta do próprio Estado. Que, como o senhor disse, se não tivesse um senhor como advogado da família, como é que eles estariam agora? Eu pergunto para o senhor, como eles estariam? Abandonados, né? E olha que eu estou correndo, fazendo, mexendo, ligando para um, para outro, né? Que eu falo, infelizmente, como a gente tem outros casos, outras coisas do dia a dia, né? Você não consegue 100% do tempo se dedicar, né? Mas eu me dedico, né? Como posso, né? Então, essa semana que eu falei, vou tentar marcar com o secretário de Segurança Pública para ver se consegue fazer essa cooperação com Brasília, né? Que é o mínimo. Com certeza. É o mínimo. Com certeza. Doutor Roberto, acho que estamos satisfeitos por hoje, né? Acho que temos para hoje foi isso. Eu só tenho a agradecer esse apoio que o senhor está dando para a família do seu Zacarias e também para a família da carinhosa Dona Lu, para a família do Caetano que o senhor deu, para tantas outras famílias
da Iselena, de tantos outros. Não vou citar tantos casos aqui, porque eu não vou conseguir lembrar de Da todos. dona Madalena, que é da Jaqueline, Dona né? Madalena, Dona Jaqueline, que a gente tem que voltar a falar sobre esse caso, porque precisa, da Jaqueline também precisamos falar. Vamos falar se dona essa semana. São tantos casos que a gente não pode abandonar e falar. Mas por hoje acho que fechamos, né? Sobre o seu Zacarias. Não, exatamente, esses são os pontos principais, né? A atualização aí do caso, tá? Eu acho que foi boa essa live Nossa, nossa foi aqui, ótimo. essa esse bate-bola aqui, vamos por assim, né? Uhum, Essa conversa, esse diálogo aqui foi muito interessante e deixar todo mundo assim a par do que está acontecendo, que é o bastidor, né, de uma investigação, né? Que às vezes as pessoas não sabem, né, por que que demora isso, aquilo, mas nós estamos aqui atualizando, trazendo isso daqui para vocês, né? exato. Doutor Roberto, muito obrigado. Agora eu não vou esquecer dessa vez, lembrei. Quem quiser conversar com o Dr. Roberto, segui-lo nas redes sociais, pode colocar lá, @Dr. Roberto Gostelli, não é isso? No Exato, no Instagram. Instagram. E sigam-no, por favor. E daqui a pouco, possivelmente, conversando aqui com o Dr. Roberto, teremos novidade no YouTube. Vamos aguardar aqui. Mas possivelmente teremos novidade aqui. Dr. Roberto, muito obrigado por mais essa entrevista, por mais esse bate-papo. E agradeço. Eu que agradeço você a oportunidade, né, de poder esclarecer aqui as pessoas, né, que nos acompanham aqui diuturnamente, tá, Marconi? Um bom descanso aí, um bom descanso a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado, Dr. Roberto. Família, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Dr. Roberto. Até amanhã. Bom descanso. Descanse.